O texto deste vídeo foi escrito pelo padre Michael Ward para o site Catholic Herald. O padre Michael Ward é sacerdote do Ordinariato de Nossa Senhora de Walsingham. Tolkien's Faith, de Holly Ordway, está sendo publicado em setembro pela World on Fire. Tornei-me católico em grande parte por causa de J.R.R. Tolkien. Criado como um evangélico anglicano na década de 1970 para ser extremamente desconfiado dos católicos, ainda assim achei o mundo imaginativo da Terra-média de Tolkien cativante. Eu também sabia que Tolkien era amigo íntimo do seu colega de Oxford, C.S. Lewis, a quem fui ensinado a considerar uma coisa muito boa. E como Tolkien desempenhou um papel crucial na conversão de Lewis ao cristianismo, concluí que os papistas não podiam ser tão ruins quanto fui levado a acreditar. Portanto, foi apropriado que minha recepção na Igreja Católica em 2012 tenha ocorrido na St. Gregory and St. Augustine, em Oxford, onde Tolkien foi paroquiano por mais de 20 anos. Por acaso, na troca da paz de Cristo, a primeira mão feminina que apertei como católico recém-formado foi a de Priscilla Tolkien, a filha do grande homem e uma devota regular em St. Gregory, durante toda a sua vida. Não muito tempo depois, encontrei-me na livraria da Catedral de Westminster, folheando seus títulos relacionados a Tolkien. Percebi quão pouco havia sido escrito sobre sua fé, uma situação estranha para um homem que dizia de si mesmo: "Sou católico romano devoto". Para ter certeza, muito foi escrito sobre as tendências religiosas em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, mas os biógrafos não escreveram quase nada sobre a vida cristã do próprio Tolkien, e o pouco que disseram foi superficial. A biografia de Humphrey Carpenter de 1977, por exemplo, afirmou que depois que a mãe de Tolkien morreu quando ele tinha 12 anos, a religião tomou lugar em suas afeições, que ela ocupava anteriormente, como se sua fé não fosse mais do que um paliativo emocional. A biografia de Raymond Edwards, de 2014, relegou toda a discussão sobre o catolicismo a um apêndice. Outros tratamentos se concentraram no serviço de Tolkien na Grande Guerra, ou em seus interesses linguísticos, deixando sua vida espiritual praticamente intocada. Uma grande exposição na Biblioteca Bodleian de Oxford, em 2018, deu atenção insignificante à sua fé. O mesmo foi verdade, como escrevi na época, do filme biográfico de 2019, estrelado por Nicholas Hoult. No entanto, como Priscilla disse de seu pai, ele era um cristão devoto, que se preocupava profundamente com sua fé religiosa. Por que essa reticência em abordar um aspecto tão central de sua vida? E quem poderia ser encontrado para compensar a falta? Dê um passo à frente Holly Ordway, minha colega e amiga, que escreveu um novo livro fantástico, Tolkien's Faith, A Spiritual Biography, publicado para coincidir com o 50º aniversário de sua morte, que cai em 2 de setembro. O aniversário também está sendo marcado pela Royal Mint, com o lançamento de uma moeda especial de 2 libras. Os planos estão bem avançados para um memorial nacional em um local no centro de Londres. Mas a comemoração mais importante, a meu ver, é o livro de Ordway, que fornece um relato de Tolkien que não despreza, nem se envergonha, nem ignora ou se desinteressa por sua fé. Pelo contrário, é um tratamento sóbrio e factual de toda a sua vida de um ponto de vista religioso. Isso me deu uma impressão totalmente nova do homem. E eu não estou sozinho. O especialista em Tolkien, John Garth, disse sobre o trabalho de Ordway que ele aprendeu muito mais lendo do que eu percebi que precisava aprender. Tolkien foi batizado na infância como anglicano em Bloemfontein, na África do Sul, sua terra natal. Após a morte de seu pai e a travessia do Tibre de sua mãe, ele foi confirmado como católico aos 11 anos de idade.
Agora, morando em Birmingham e frequentando o oratório de Newman, ele adotou Philip como seu nome de confirmação, em homenagem ao fundador dos oratorianos, São Felipe Neri. Em um ano, sua mãe Mabel morreu e ele foi colocado sob a tutela do padre Francis Morgan, um padre oratoriano que se tornou um segundo pai para ele. Daquele ponto até ir estudar em Oxford, Tolkien era virtualmente um recluso júnior da casa do oratório. Ele se tornou um acólito e desenvolveu uma profunda devoção à Eucaristia, chamando-a de a única grande coisa para amar na Terra. Muitos católicos prestam pouca atenção ao santo da confirmação, mas Tolkien tinha uma dedicação genuína a São Felipe Neri. Ordway revela que o famoso monograma de suas iniciais, JRRT, para John Ronald Reuel Tolkien, contém um P oculto em homenagem ao terceiro apóstolo de Roma, como é conhecido São Felipe. Não que ele sempre escondesse o link. Em uma palestra de 1955 sobre filologia, Tolkien observou que seus nomes cristãos derivavam de 4 idiomas diferentes: francês, John; nórdico, Ronald; hebraico, Reuel; e grego, Philip, de Filipos, amante de cavalos. São Felipe era conhecido por seu espírito brincalhão, o que pode até ser chamado de espírito de brincadeira. Seu desejo era manter o ânimo por meio de uma consciência limpa. Daí a importância atribuída à confissão frequente na espiritualidade oratoriana. Tolkien absorveu esse espírito, que neutralizou sua tendência natural à melancolia, e talvez não seja coincidência que a estalagem mais famosa da Terra-média seja o pônei empinado. Ele admitiu: tenho um senso de humor muito simples. Seu truque de festa favorito era cair escada abaixo, braços e pernas abertos em todas as direções. Certa vez ele se vestiu como um guerreiro anglo-saxão e perseguiu um vizinho atônito pela estrada empunhando um machado. Um convite para uma festa em sua casa especificava que haveria carruagens à meia-noite, ambulâncias às 2, carrinhos de mão às 5 e carros funerários ao amanhecer. Não foi apenas o humor filipino que Tolkien herdou, mas também seu amor pela humildade. No oratório de São Felipe de Birmingham está pendurado um retrato dele encimado pela etiqueta latina Exaltavit Humiles. Ele exaltou os humildes. Uma frase do Magnificat de Maria. Tolkien citou essas palavras ao explicar como seus humildes hobbits eram personagens adequados para enobrecimento e heróis mais louváveis do que profissionais. O oratório de Birmingham é dedicado à Imaculada Conceição, uma festa à qual Tolkien confessou ter uma devoção especial. Mais tarde, ele adquiriu uma afinidade com a vidente de Lourdes, Santa Bernadette Soubirous, descrevendo-a como aquela filha da graça que estava mais próxima de seu coração. Sua devoção mariana se enraizou nos dias sombrios da Grande Guerra, quando prestou serviço ativo na Batalha do Somme. Das trincheiras escreveu um poema intitulado Consolatrix Afflictorum, Consoladora dos Aflitos, um dos títulos de Maria na ladainha de Loreto. De fato, ele encontrou escuridão ao longo de sua vida, e a biografia de Ordway mostra que sua fé foi duramente conquistada, incluindo um período de anos após a desmobilização em que ele quase deixou de praticar sua religião. No final da vida, ele teve que lidar com outro tipo de teste, ocasionado pelo Concílio Vaticano II. Apesar de muita angústia particular sobre as revisões litúrgicas do concílio, Tolkien afirmou que não há nada a fazer senão rezar pela Igreja, o Vigário de Cristo e por nós mesmos, e, entretanto, exercer a virtude da lealdade, que de fato só se torna uma virtude quando se é pressionado a abandoná-la. Tolkien's faith não é hagiográfico ou triunfalista.
mas é um triunfo, um relato há muito esperado de um dos católicos mais proeminentes e influentes do século passado.